Olá, turma! Futuros colegas, corretores de imóveis, avaliadores, peritos avaliadores. Chegamos finalmente ao bloco 8, em que nós concluiremos as informações acerca de noções de avaliação de imóveis. Este último vídeo e todos os demais têm seus direitos vinculados ao ITED, Instituto Técnico de Ensino à Distância. Quaisquer dúvidas, façam contato com a direção do ITED. Quero, nesse instante aqui, que nós estamos finalizando, agradecer a audiência de vocês e espero ter contribuído com a formação de vocês como avaliadores de imóveis. No bloco penúltimo, nós encerramos falando do Sinduscom, Sindicato das Indústrias, ou da Indústria da Construção Civil. E falei que o Sinduscom disponibiliza uma tabela onde há a classificação ali dos tipos ou dos padrões em que se enquadram os imóveis. O padrão baixo, médio, alto, muito alto. Como eu lhes disse, eu tenho umas anotações ali, que eu não sou homem de decoreba, ok? Então, nestas anotações temos ali os padrões baixo, médio, alto e muito alto, e os materiais empregados, a especificação, esquadrias, portas, soleiras, piso do quarto e sala, piso da cozinha, pintura, azulejos, metais, ferragens, louças, telhado, fachada. Então, todas essas anotações estão disponíveis para que vocês façam um enquadramento no tipo do imóvel que vocês estão avaliando pela especificação. Então, por exemplo, o padrão baixo, esquadrias, normalmente ferro ou chapa dobrada. Padrão médio, alumínio anodizado. Padrão alto, alumínio anodizado. Não, no padrão médio, alumínio natural. No padrão alto, alumínio anodizado. A anodização é um tipo de preparo no alumínio para que ele resista mais às intempéries, à salinidade e detalhes, ok? E o padrão muito alto, vidro temperado. Vidro temperado. Por que eu fiz a ressalva? Observem, é muito comum o avaliador inexperiente estar ali fazendo a vistoria e anotando, e aí chega num fechamento em vidro temperado e ali ele vê aquela marca Blindex. Ele aí coloca fechamento em Blindex. Cuidado, porque nem sempre os vidros temperados têm as suas marcas. Então, Blindex é uma marca, compreendem? Então, sejam técnicos, vidro temperado. E vocês não estão ganhando para fazer propaganda da Marinex, da Blindex, ou quem quer que seja. Então, vidro temperado. Portas, padrão baixo, lisa para pintura, médio, enceradas ou verniz, alto. Portas maciças, muito alto, maciças com dimensões especiais. Aí me faz lembrar aqueles filmes, novelas que a gente de vez em quando vê na televisão, quando alguém chega na porta de um imóvel, 3 metros. Então, indiscutivelmente, este é um padrão muito alto. São portas com dimensões especiais. Soleiras e peitoris. Padrão baixo, cimento, alisado. Padrão médio, mármore. Padrão alto, granito. Padrão muito alto, granito importado. São aqueles... ou então os porcelanatos. Então, pela especificação, você tem como ser auxiliado na composição de sua avaliação. Piso, padrão baixo,
cimentado, alisado, médio, cerâmica, alto, cerâmica de alto tráfego, muito alto, granito ou porcelanato. Então, pintura, olha só, padrão baixo, PVA sobre reboco. Médio, PVA sobre massa corrida. Alto, acrílica sobre massa corrida. Olha, massa acrílica. Então isso no dia a dia vocês vão identificar e é importante que vocês estudem isso, ok? E alto, muito alto, granito, texturas ou grafiatos. É um tipo de especificação. Azulejos, normalmente no padrão baixo, tá lá. Branco comercial até 1,5 m, padrão médio, decorado, padrão alto, linhas especiais e muito alto, linhas nobres importadas. Vocês acreditam que eu fui fazer uma avaliação no imóvel? Eu já tinha feito outras avaliações num condomínio de luxo. A esposa do comprador arrebentou o granito todo para botar um outro tipo. Ou seja, mas isso é de extrema importância no que nós falamos da vistoria, ok? Então se liguem, porque isso também interfere no possível valor do imóvel. Bem, louças. No padrão baixo, branca ou simples, médio, de cor modelo simples, alto, de luxo, as ferragens em latão e por aí vai. Vamos aqui agora para a fachada. Padrão baixo, normalmente pintura. O padrão médio, textura. O padrão alto, pastilhas e cerâmica. Muito alto, granito ou mármore. Então, na especificação de fachada de um prédio onde vocês estejam avaliando uma unidade, isso também há de ser observado, ok? Bem, aí nós entramos no primeiro subitem. Eu vou ter que administrar o tempo porque, infelizmente, o tempo é muito curto para que nós abordemos isso, mas como o ITED me pediu, são noções de avaliação. Bem, e é indispensável que vocês vejam os aspectos documentais dos imóveis objeto da avaliação. Todo imóvel tem um documento em nome do seu proprietário, denominado título de propriedade, que é lavrado em livro próprio por cartório de notas, e deles são extraídas algumas vias. A primeira é chamada traslado, a segunda e as demais certidões, e por aí vai. Mas já vimos também que grande parte dos imóveis no Brasil são irregulares, ok? Por exemplo, vocês vão encontrar, quando solicitarem, tipo assim, contrato de compra e venda. É muito comum, só tem as compra e venda. Isso aí oscila muito de região para região, ok? Mas, às vezes, a pessoa só tem a compra e venda, mas esse imóvel tem registro. Então, isso pode ser facilmente resolvido com a certidão de ônus. Bem, documentação imobiliária. Escritura de compra e venda, ou escritura definitiva. Escritura de compra e venda com pacto adjeto de hipoteca é quando o imóvel, para ser adquirido, teve que ser contratado um mútuo. Mútuo, para que vocês tenham uma ideia, é sinônimo de empréstimo. Daí a derivação do nome mutuário. Quem é ou como se define o mutuário? Mutuário é o cidadão ou cidadã que contratou um mútuo. Mútuo é sinônimo de empréstimo, então mutuário é por esse motivo, ok? A escritura de promessa de compra e venda. A escritura de cessão. Eu gostaria imensamente, mas são noções de avaliação. Vocês, então, deverão ter isso, suprido em outra disciplina. Mas como está no meu roteiro de noções de avaliação, é por isso que eu estou comentando com vocês. Escritura de cessão, escritura de doação, escritura de dação.
Observem que são palavras parecidas, mas uma é doação, quando você doa para alguém, e dação, quando você dá aquela propriedade em garantia. Então, em todas as situações, em todos esses tipos de escritura, tem um reflexo na avaliação do imóvel que vocês estejam envolvidos, ok? Escritura de dação em pagamento, carta de arrematação, escritura de permuta, deixa eu ver aqui, carta de adjudicação. Carta de adjudicação é quando a justiça determinam, mediante renúncia de herdeiros, e em favor, ou em casos de divórcio, quando o cônjuge renuncia em favor do outro. Então, quando existe essa renúncia, dá-se o fenômeno da adjudicação, ok? Bem, deixa eu ver aqui, anotações. Procuração em causa própria. Por incrível que pareça, o corretor de imóveis avaliador tem que ter o domínio disso também. A procuração em causa própria é o título aquisitivo por uso capião. Eu só quero chamar mais uma vez a atenção de vocês que o uso capião é uma palavra feminina. Portanto, a uso capião, ok? Bem, a uso capião, deixa eu ver, rescisão contratual, re-ratificação, convenção de condomínio. Você está fazendo uma avaliação e tem algum problema detectado, um corretor avaliador tem que ter acesso à convenção de condomínio para esclarecer aquele pormenor que muitas vezes implica no valor da avaliação, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Mas vamos lá. O outro subitem eu vou disponibilizar para vocês através de anotações e o ITED vai passar para vocês. Planta de valores. Planta de valores é a denominação genérica de uma fórmula de cálculo que possibilita a obtenção dos valores venais de todos os imóveis urbanos de um município a partir da avaliação individual de cada uma das propriedades, ok? Então essa planta de valores, elas levam em consideração às vezes os aspectos de bairros, né? Áreas nos municípios, apesar desse processo ter sido abandonado por obsoleto há décadas. O nome de planta de valores, que não passa de uma base cartográfica nas ruas da cidade, com números indicativos para a obtenção dos valores venais das propriedades existentes. Bem, vocês vão ver, eu vou disponibilizar para vocês a fórmula como vocês obtêm o cálculo do valor venal destes imóveis. É uma piada, mas faz parte do show. Eu vou disponibilizar para vocês essa fórmula nas anotações para que vocês tenham uma ideia exata. Deixa eu ver aqui outras anotações. Bem, no tocante ao IPTU, vocês sabiam que o valor do IPTU implica diretamente no valor de um imóvel quando vocês vão fazer uma avaliação? Aqui eu não conheço a região de cada um dos senhores, até porque o ITED tem um alcance muito grande na área de educação. Mas aqui na Bahia existem bairros tidos como bairros nobres e que os políticos... esse é o gestual, fazem verdadeiros absurdos. E isto reflete diretamente no imóvel, porque estas obrigações, do ponto de vista eminentemente técnico, eu tenho para mim que vocês devem ter visto isso em Direito e Legislações, na disciplina, são obrigações propter rem, do latim, propter rem. São obrigações indissociáveis do imóvel. Tipo, eu comprei o imóvel, não tive o cuidado de observar isso, e tem um débito, tem um passivo. Este passivo não está vinculado ao ex-proprietário, e sim ao
imóvel. Então, isto implica diretamente numa avaliação. E em muitos estados brasileiros, muitos municípios, por sua vez, o que é que as prefeituras têm feito? Determinado alíquotas progressivas nas propriedades imobiliárias. Tipo, é um terreno, então a prefeitura, mediante portaria, determina que o proprietário cerque. Se ele não cercar, a prefeitura vai lá e realiza e manda a conta. Então é mais negócio o proprietário fazer, ok? E na medida em que o tempo vai passando, isso vai crescendo, vai crescendo. E as alíquotas progressivas, eles se baseiam que tem que haver a função social da propriedade. Então lembram que eu comentei anteriormente dos terrenos de engorda? São aqueles que as pessoas adquirem e deixam lá, deixam o tempo passar. Só que o progresso chega nas cidades e o adensamento acontece e aquelas regiões que outrora eram distantes se tornam núcleos, grandes núcleos de centros de habitação. Então, neste caso, normalmente as prefeituras assinalam um prazo para que o proprietário dê a função social do contrato, da propriedade. Então vamos admitir, só a título de exemplo, viu? Vamos admitir que eles estimem um percentual de 3%, para um exemplo, hein, gente? De 3%. E aí determina, olha, enquanto você não construir, a partir do segundo ano, o que era 3 vai passar para 6. No próximo ano vai passar para 10. E sabe o que está acontecendo no Brasil? O fenômeno de adjudicação desses imóveis pelo passivo tributário. Eu conheço uma propriedade numa região nobre, que o proprietário adoeceu, ficou desmemoriado, os herdeiros não ligaram e quando se deram conta, era melhor perder a propriedade do que ter que pagar uma fortuna de impostos atrasados. Por quê? Porque foi aplicado as alíquotas progressivas sem que as pessoas soubessem, então ficou uma coisa impossível de um domínio. Então, as alíquotas progressivas. Bem, o sétimo item dos 13. Vimos alguns subitens, ok? Na parte de documentação e nos últimos comentários que fizemos. O item 7 de 13. Estamos chegando, hein? Análise do mercado imobiliário para o imóvel avaliando. É obrigação do avaliador fazer uma análise do mercado. O avaliador deve relatar o desempenho do mercado imobiliário, suas tendências e demandas, velocidade de comercialização e perfil dos clientes potenciais para o imóvel avaliando. A análise deverá ser embasada em evidências locais no mercado imobiliário, ok? Item 8 de 13, hein? Pesquisa de mercado. Vamos lá? A pesquisa de mercado é fundamental no processo avaliatório, porque é através dela que devemos fazer as comparações dos imóveis pesquisados com o imóvel avaliando. É importante fazer uma amostragem baseada em características individuais. Poxa, se você está avaliando um apartamento de 3 quartos, 3 dormitórios, você não trará para o quadro amostral apartamentos de 2 quartos, concorda? Ou de um quarto-sala. Porque essa conta não fecha. Então, a pesquisa de mercado ela tem que ser adstrita à característica do imóvel avaliando. Daí, mais uma vez, eu pontuar para vocês a importância da vistoria. Porque tudo nasce a partir da vistoria. Lembram da tabela que nós comentamos agora há pouco? A tabela de padrão construtivo disponibilizada pelo Sinduscon de cada região? Pois bem, tudo nasce da vistoria. Qual é o tipo de piso e por aí vai. Então, a pesquisa de mercado. As principais fontes de informações são as imobiliárias, são os corretores autônomos, são as construtoras,
são os tabelionatos e registros de imóveis, classificados de jornais, cadastro do próprio avaliador. É importante que o avaliador mantenha um banco de dados para auxiliá-lo em avaliações futuras. Agora, deixe-me chamar-lhes a atenção para o seguinte. Existe algo no Brasil que é cultural. É algo que é crime, previsto na Lei 9613, não sei se vocês viram em Direito e Legislação, mas a Lei 9613, ela versa sobre lavagem de dinheiro. E é cultural no Brasil o imóvel ser comprado por 200 mil, ser escriturado por 120. Esta prática é crime capitulado na Lei 9613. Então, não se baseiem nas pesquisas de vocês em cartório de registro de imóveis. Por quê? Porque os cartórios de registro de imóveis suportam esta prática criminosa e, por conseguinte, não é uma referência no momento de vocês balizarem ou equalizarem os valores das amostras para o imóvel que você está avaliando, ok? Então, essas são as fontes. Durante a amostragem, o avaliador terá que utilizar sua experiência para detectar aqueles valores que não se enquadram nas condições normais de mercado. Então, o que é que a doutrina normalmente orienta? Vale a experiência do avaliador, vale a sensibilidade do avaliador. Daí a importância de ser um profissional acuidoso, um profissional com foco naquilo que está fazendo, ok? Bem, é fundamental que conste do PETAN, a pesquisa efetuada de forma objetiva, preferencialmente através de planilha, identificar e descrever as principais características dos imóveis da amostragem e explicitar as fontes consultadas, inclusive fornecendo telefones de contato. Gente, eu fui da época em que, para obter as amostras, eu tinha que ir a campo, pesquisar, sair de bairro em bairro e tudo mais. Hoje, eu procedo às minhas avaliações com a experiência que eu obtive do meu escritório, vírgula. Olha que tem as etapas todas que nós vimos, ok? Na coleção das amostras. Eu vejo nos portais OLX, Viva Real, nos portais imobiliários, ok? Vejo nos jornais. Então, se eu estou avaliando um apartamento de 2 quartos em determinado bairro, eu vou nos portais e identifico N amostras. Agora, é de extrema importância que vocês estejam atentos para comparar o imóvel que você está avaliando com aquelas amostras, ok? Mas a prática do dia a dia nos dá régua e compasso. Bem, o item 9, homogeneização. O que é homogeneizar os elementos amostrais? Observem. Você está avaliando um apartamento no 4º andar de um prédio e conseguiu uma amostra no mesmo prédio, no 10º andar. Normalmente existe uma variação de preço, ok? Vamos admitir que esta pessoa do 10º andar fechou a varanda. O que você está avaliando ainda tem a varanda, ok? Vamos admitir que o apartamento do 10º andar, quando foi adquirido, o adquirente comprou 2 vagas de garagem. O que você está avaliando só tem uma. Então, neste caso, você tem que tratar estas amostras. E a homogeneização se dá assim. Vamos admitir que vocês conseguiram, no mínimo, 5 amostras. Das 5 amostras, você determinará o metro quadrado de cada uma delas, das amostras, ok? E a regra da homogeneização se dá da seguinte forma. Estamos lidando com 5 amostras, né?
Bem, aí vocês vão determinar o metro quadrado de cada amostra, ok? Isto feito, você então vai identificar o maior metro quadrado e o menor metro quadrado. Neste momento, a doutrina orienta, você tem que descartar estas amostras, a maior e a menor. Então, originalmente você tinha 5, descartou 2, agora você tem 3. Então, no processo de avaliação, vamos voltar a uma informação pretérita que eu dei a vocês. Vocês haverão de determinar no memorial de cálculos a média aritmética, que é a soma dos metros quadrados das 5 amostras dividido por 5. Então, nesse momento, você vai encontrar a média aritmética. No momento que você vai homogeneizar estas amostras, você descartou a maior e a menor, então você tinha 5 menos 2, 3. Então, você pegará a soma das 3 dividido por 3. E restará agora a demonstração última, vale dizer derradeira, que é o é a média ponderada. Isso aí é estatística, hein, gente? Eu não estou aqui inventando. Eu não inventei a roda foi inventada, eu já a encontrei rodando. Então, a média ponderada nada mais é que você pegar a média aritmética original, a primeira, acrescê-la de 20%, decrescê-la de 20%, ok? Acresceu, está aqui o número. Decresceu, está aqui o número. Aí você vai na escala das amostras das 5, metro quadrado, e vai verificar das 5 quais delas não cabem nesse intervalo maior e menor. Neste caso, vocês podem encontrar 1, 2, e aí vocês descartarão e tal. Eu estou falando aqui em tese, porque na parte prática, aqui são noções de avaliação. Na parte prática, vocês seguramente terão essa orientação, ok? Então, vamos para o item 10, já finalizando. O item 10, determinação do valor final. Observem, toda avaliação, vocês haverão de concluir a avaliação determinando o valor médio, o limite inferior e o limite superior. Vamos destrechar isso um pouquinho? Ok. Valor médio, a média aritmética. Limite superior. Se você trabalhou com 5 amostras, manda a regra que você então determine um percentual médio, 5%. 5 não, 10. Você está trabalhando com 5 amostras. Se você estiver trabalhando com 20 amostras, aí esse percentual cai para 5. Então, quanto maior o número de amostras, menor o percentual de variação, ok? Isso vocês também vão ver na parte prática. Então, valor médio, limite superior mais 5 ou mais 10 ou mais 8, limite inferior menos 5, menos 8, ok? E vocês sempre apresentarão o resultado daquela avaliação com esses 3 valores. Médio, limite superior e limite inferior. Então, este é o 10º item da composição do PETAM. O item 11, conclusão. Apresentar o valor final atribuído ao imóvel. A isso nós vimos a determinação do valor final, exatamente aquilo que nós tínhamos comentado. O item 12. Encerramento do PETAM. Data do término do laudo com assinatura. O parecer deve ser datado e assinado. Normalmente são várias laudas, então rubriquem todas elas e assinem na última. E, por fim, e não esquecer, viu, de colocar a sua inscrição no CRES. E se você já tiver inscrito no CNAI, no Cadastro Nacional de Avaliadores, você também apontará ali. E, por fim, o 13º item, os anexos. Anexar o maior número de documentos utilizados. Devem se apresentar os seguintes anexos. Isso aí eu vou dar para vocês, viu? Nas anotações para que o ITED disponibilize. Então, mapa de localização, mapa de situação, mapa de satélite, matrícula do imóvel, levantamento fotográfico de extrema importância,
fontes de pesquisa, documentos diversos e o mais importante da avaliação, adivinhem? O currículo sucinto do avaliador. É neste momento que o avaliador vai se apresentar, quem ele é, suas qualificações acadêmicas, sua experiência de mercado. Gente, é tudo de bom. Eu vou disponibilizar este material para o ITED para que chegue até vocês. E assim nós concluímos as noções de avaliação de imóveis. Espero ter contribuído de alguma forma com vocês. E mais uma vez eu vou quebrar aqui o protocolo. Se quiserem, podem pedir ao ITED o meu contato, porque eles estarão autorizados para disponibilizar o meu contato pessoal para eventual dúvida que vocês tenham acerca dessas noções. Uma outra modalidade é vocês se inscreverem em nosso canal do YouTube, Nilson Araújo ICI, porque no canal nós respondemos as demandas ou através de e-mail, que também estará disponibilizado. Votos de muito sucesso a vocês e se preparem, porque é uma área muito interessante e gera remunerações dignas. Fraternal abraço!